Mais um programa do Paulinho. E hoje eu trouxe um personagem aqui, um grande amigo que eu conheci na minha trajetória aí nessas andanças no fórum. E ele me surpreendeu, seja com a eloquência da sua voz, a sua postura como profissional, chamou muito minha atenção e eu já o convidei para vir aqui participar do nosso programa e trazer aí algumas curiosidades e informações a todos vocês. Me refiro ao promotor de justiça aqui da nossa cidade, querida cidade vizinha de Jandaia do Sul, Dr. Marco Felipe Torres Castelo, que olha, gente, não veio sozinho não. Trouxe uma galera aqui, a equipe aqui tá forte. Veio com a Débora, veio com o Hugo, com a Gabi, todos os assessores ali do seu gabinete. E hoje aqui, com muito orgulho, vou bater esse papo aqui com o Dr. Marco. Dr. Marco, muito obrigado por aceitar o convite. E se apresente aí para o nosso público ali, olhando para sua câmera especial ali. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado pelo carinho das palavras. Acho que o senhor exagerou um pouco na deferência em relação à minha pessoa, mas é uma satisfação estar aqui no programa do Paulinho, Dr. Paulo. Conheci, como ele disse, participando de uma sessão do Tribunal do Júri, o Dr. Paulo atuando na assistência de acusação, e tivemos um êxito muito interessante em prol da sociedade naquela ocasião. E também, da mesma forma, quero estender aqui nossas homenagens ao Dr. Paulo, que atuou muito bem na assistência de acusação. Nós até brincávamos com o Dr. Paulo lá, que ele vestia muito bem o cordão vermelho do Ministério Público. Clientes, não interrompendo o senhor, já interrompendo, como dizia o saudoso Jô Soares. Meus clientes, não se preocupem, mesmo feito o convite aqui, sigo aqui na minha área. Fiquem em paz aí, galera. Dr. Marco, mas vamos lá. Quem é o Dr. Marco? Veio de onde, doutor? Bom, eu sou campograndense, sou mato-grossense, nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus pais também de lá, né? Minha mãe, na verdade, nasceu em Caruaru, vindo com a família de Pernambuco. E meu pai, família toda ali de Mato Grosso do Sul. E passei toda a minha vida lá, então meus familiares são de Mato Grosso do Sul, terra querida. E fiz faculdade em Campo Grande, me formei na UFMS e posteriormente passei a advogar. Exerci a advocacia por 4 anos. Gostava muito da advocacia, meu pai é advogado. Trabalhou também na área criminal ou não? Não. Era de outra área? Não advogava na área criminal. Eu advogava na área de direito público, direito civil. Na época eu não gostava muito de advogar na área criminal. E passaram uns 3 anos de advocacia, eu advogando, e de fato advoguei mesmo, fui advogado, vivia da advocacia. E por diversos fatores, algumas frustrações com estruturas que a gente hoje no Ministério Público combate, especialmente estruturas de corrupção que acabaram se apresentando no cenário da minha atuação profissional, e eu resolvi fazer concurso para o Ministério Público. Já tinha feito estágio no Ministério Público com o Dr. Belmires Ribeiro, procurador de Justiça, que muito me ensinou lá no Mato Grosso do Sul. E nesse meio tempo, continuei advogando, que as contas chegavam, tinha que pagar. E estudei, trabalhei e acabei passando. Fui para prova oral em alguns concursos. E por que promotoria? Foi a primeira opção? Eu sempre dizia que se eu fosse fazer concurso público, eu gostaria de ser promotor de justiça. Por causa das funções. Hoje, aconteceram algumas coisas que me levaram a abrir os olhos para a carreira do Ministério Público. De fato, foi quando eu já advogava, mas que eu penso que me encontrei. Deus escreve certo por linhas tortas. Com certeza. Então, foram momentos assim eventos que aconteceram na minha vida que me frustraram muito, mas que me deram essa vontade de lutar pela sociedade, de uma forma imparcial. O Ministério Público é parte nos processos, mas analisa de forma imparcial, tanto que, até fazer um parênteses, para quem não sabe, a origem do Ministério Público, da magistratura, a magistratura, como na Europa, é uma carreira, juiz e promotor na mesma carreira. Na Itália, por exemplo, quando se fala do juiz Falcone, ele era o juiz que exercia a função de acusador na mãos limpas, Então, você pode trocar as funções lá na Europa. Então, a função do Ministério Público, por agir dessa forma, ter o poder de ação, de provocar
o Poder Judiciário, de investigar, de ouvir a população, estar perto da população. Isso me atraiu muito no Ministério Público, desde quando eu fiz estágio. E acabou que eu tive êxito em ir para a prova oral de outros concursos também, mas saiu primeiro a prova oral aqui do Paraná e era um estado que, poxa, vizinho do Mato Grosso do Sul, um estado extremamente desenvolvido, com o Ministério Público, uma instituição já muito consolidada no cenário nacional. E veio direto, doutor, do Mato Grosso, direto para o Paraná? Paraná. Uhum. Quantos anos já de atuação? 8 anos. 8 anos. 8 anos no Ministério Público. Passou já por várias cidades aqui na Já, já rodei o Paraná e me sinto paranaense, né? E hoje reside aqui, né? Em Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul. E atua em Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul. Em Jandaia do Sul, tivemos algumas oportunidades, inclusive esse episódio que nós trabalhamos juntos ali em um caso, mas a especialidade, ou seja, a função do senhor como promotor de justiça, se limita a realizar júri ali na cidade de Jandaia? Não. Como a cidade de Jandaia, a comarca de Jandaia do Sul, é uma comarca de entrância intermediária. Então nós temos ali 2 promotorias titulares, uma da qual eu sou titular, que é a primeira promotoria. Eu cumulo ali as funções relacionadas a patrimônio público, então improbidade administrativa, defesa do patrimônio público, legislação anticorrupção, moralidade pública, meio ambiente. Temos também juizado especial criminal e divido 50% do crime com a segunda promotoria, 50% dos júris com a segunda promotoria também. São as nossas atribuições. Cível residual também, então as matérias cíveis que têm a intervenção do Ministério Público ficam afetas à nossa promotoria. É bastante atribuição, né? E nós temos ali em Jandaia do Sul, são 5 municípios. Então, por exemplo, questão ambiental, a gente trabalha a questão ambiental de 5 municípios. E o senhor também é responsável pela questão ambiental também? Sim. Também ambiental. Então seria ambiental, criminal, patrimônio, consumidor também. Cível residual, juizado especial criminal, aí divido crime, execução penal e júri. Mas assim, a promotoria, então a função do senhor como promotor de justiça é como às vezes as pessoas acreditam, mas o doutor Marco só está ali para cruzar as pessoas. Não. Só, como é que funciona? Você podia explicar para o nosso povo aí? A promotoria, o que de fato ela realiza nas suas funções? É até interessante, Paulo, o senhor citar essas questões que a gente conversa no júri. Eu creio que até no júri que nós fizemos juntos, tivemos a oportunidade de fazer juntos, eu citei essa situação porque já chegaram ocasiões de eu estar ali, inclusive em Jandaia do Sul, de estar realizando o júri, analisar as provas e entender que não era caso de pedir absolvição. São raros esses casos, até porque há um filtro para que se chegue o processo a julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Nós temos ali uma denúncia que o juiz vai analisar se ela vai ser recebida ou não, é processada na primeira fase só perante o juiz, depois produz prova e etc. E daí o juiz pronuncia, então fala, olha, tem elementos para levar para o júri. E aí então que vai para o plenário do júri, que vai ser o julgamento lá na sessão plenária, como nós participamos juntos. Então assim, é raro a gente ter uma situação de absolvição, mas acontece, porque o Ministério Público não é vinculado a um provimento condenatório ou absolutório, não se ganha nada condenando, a gente não ganha uma estrelinha, como eu falo, na nossa ficha funcional. A nossa função é como o nome já diz, é promover justiça. Então, cada um com a sua consciência. E como eu sempre falo, vim há 8 anos para cá, para o Paraná, sou paranaense de coração, nascido no Mato Grosso do Sul e adotei aqui como minha casa. E, em homenagem e honrando as pessoas que deixei lá atrás, eu me sentiria muito mal e traindo a minha própria função, a função que prometi exercer de acordo com a Constituição e com as leis, se eu buscasse uma condenação injusta. Então eu chego, e de fato o que a gente faz, o senhor falou ali da eloquência, etc. Sim. Né? Lógico que chegar num processo de trabalhar no Tribunal do Júri é muita transpiração, muito mais. Às vezes as pessoas pensam, né, doutor? Chega lá, nossa, como foi eloquente, mas são horas de estudo para que você tenha um conteúdo, né, razoável para se comunicar com a comunidade. Justamente, e a eloquência que a gente diz, né, doutor, é justamente isso.
Para ter eloquência, é aquele profissional que realmente está capacitado e estudado ali, está afiado naquele procedimento, Exato, né? exato. No tribunal do júri, então, entrando um pouquinho mais nessa questão, que o senhor fez muitos, né? Quantos júris aproximadamente? Ah, doutor, eu não contei não, mas mais de 100 com certeza. Mais de 100. Então já passou por várias situações ali, em todos os plenários. Queria assim, só para os nossos queridos telespectadores entenderem. Tribunal do júri é só aqueles crimes que é praticado contra a vida. Contra a vida. Seria isso. É crime né? doloso. Homicídio, tentativa de homicídio, o aborto. Isso. Também, né? Infanticídio, né? Infanticídio. Que é muito raro. Só esses casos que vão, né, doutor, para eles saberem. Então, assim, isso, é só esses casos que vão. Isso. E daí ali, o advogado da vítima acaba sendo o promotor de justiça. Isso, da vítima e da sociedade. Né? O Ministério Público está ali para fazer o império da lei. Então, é justo, o promotor de justiça vai promover a justiça, é justo que um culpado seja absolvido? Não é justo. Do mesmo modo que não é justo que um inocente seja condenado. Então, a função do promotor não é condenar o inocente e muito menos querer absolver um culpado, seja por comodismo, né, ou seja por qualquer outra questão. A nossa obrigação, o dever do promotor de justiça, então, é promover justiça. Então, dar àquele que deve ser condenado a sua condenação. E dar não só àquele, como a vítima que o senhor falou, mas à sociedade, para que a sociedade saiba. Porque há uma expectativa social de que quem comete um crime de homicídio, por exemplo, seja punido. Sim. Seja punido de forma rigorosa. Sim. Afinal, é um homicídio. Sim. Então, se o Ministério Público não atua de forma eficiente para buscar essa punição, a sociedade, de uma certa forma, tem a sua expectativa frustrada. Com certeza. Então, o Ministério Público ali exercendo essa função de Estado, ele tem o dever de buscar essa condenação. E isso também, né, doutor? Eu acredito que, e também nas outras áreas do nosso ordenamento jurídico, na área civil, em todos os tipos, nas áreas, a promotoria tem também a função de investigar, ela consegue investigar Sim, também? Embora até é importante, doutor Paulo, o senhor citar essa situação, porque de tempos em tempos há uma movimentação para que o Ministério Público não investigue. Né? Nós lembramos da PEC 37, Sim, nós tivemos justamente. agora uma recente PEC também, um projeto de emenda à Constituição que visava que o Legislativo Federal tivesse mais controle sobre as nomeações do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que faz a nossa fiscalização administrativa, disciplinar, financeira dos órgãos do Ministério Público. Então, nomear o corregedor, né, seria uma atribuição do Congresso. Então, o Ministério Público sempre vai sofrer essas inferências. Por quê? O nosso poder investigativo, ele não tem a intenção de substituir a função investigativa das polícias. Tanto que a investigação que vocês fazem, para eles entenderem, é assim, vocês solicitam a autoridade policial que faça algo. Seria isso, né? Mas a gente mesmo faz também, né? Oitivas na promotoria, nós temos os procedimentos investigatórios criminais que daí são presididos pelo Ministério Público. Né? Limitado na posição da polícia, que tem os seus deveres ali, de isso, tudo. Com certeza. A função originária da polícia, né? O Ministério Público não tem intenção nenhuma de substituir a polícia. Aliás, a nossa relação com as forças policiais sempre tem sido de uma relação muito harmônica. Mas há situações em que é complicado para a polícia investigar. Seja porque a polícia é um órgão vinculado ao Poder Executivo, portanto há uma ingerência política de uma forma ou de outra, né? Tem essas inflexões. A polícia tem como característica principal, por exemplo, a Polícia Civil, que é o que está mais no nosso dia a dia, investigar os crimes do dia a dia. Agora, o Ministério Público, quando investiga, muitas vezes investiga situações, e nós temos os GAECOS, que são compostos também por agentes policiais, que são instituições muito importantes para essa função investigatória, mas a gente geralmente investiga agentes políticos, agentes públicos, policiais, eventualmente. Então, tendo em vista essa nossa independência funcional, que é garantida pela Constituição, esse poder investigatório, e como nós temos o STF, o entendimento do STF como o Ministério Público tem o direito, a atribuição constitucional, a função constitucional de promover a ação penal pública, é de se presumir que quem pode o mais, pode o menos. Sim. Se ele é o titular da ação penal, se a estrutura de investigação
se dirige à formação da opinião do Ministério Público para se vai promover uma ação penal ou não, é razoável entender que ele também tem esse poder de investigar. Então é quem pode o mais, Sim. pode o menos. A teoria dos poderes implícitos. Por exemplo, em Jandaia, mais precisamente, aquele ente público que estiver pisando na bola, que estiver fazendo coisas erradas, ou aquele outro cidadão que chegar ao conhecimento da promotoria, a promotoria também de ofício pode instaurar um procedimento, solicitar o que for necessário para inibir a prática de qualquer crime, doutor. Também. Sim. Nós temos esse dever constitucional, né? Não é nem, vamos falar de prerrogativa, atribuição, mas é um dever. É um dever do Ministério Público, como a gente estava falando, de fato agir, não se omitir, né, diante desses fatos. E um caso de importância, até de repercussão nacional, que seja, ou regional, o senhor se recorda de algum que... O senhor, assim, se eu coloca a cabeça às vezes, fala, pô, esse caso, vamos dizer, é importante e também me marcou. Tem algum caso assim que o senhor se lembra? Nós temos vários casos assim que a gente acaba atuando, especialmente nas ações coletivas. Eu gosto muito de atuar nas ações coletivas porque com uma ação a gente consegue resolver problemas, problemas, por exemplo, de saúde pública, questão de consumidor, a gente consegue... por exemplo, eu entrei com uma ação, nós ajuizamos, o Ministério Público entrou quando eu era promotor de Terra Roxa, nós ajuizamos uma ação buscando a restituição para os consumidores de valores da conta do esgoto. Poxa, ninguém ia entrar cada um individualmente para buscar lá R$10, R$8, não vale a pena entrar. Não vale a pena e também o tumulto que isso traria para o Poder Judiciário em si. Então, nós, com uma ação a gente consegue fazer essa reversão, conseguimos ter esse desenvolvimento, né, com o ente que prestava o serviço de saneamento básico, vários outros também, como casos envolvendo fraudes em licitação, questão de corrupção no poder público, vários nos chamam a atenção. Mas puxando o gancho do júri, que eu acho que chama muito a atenção do doutor, né? Que é o que marca também, muito, né? Assim, as pessoas também são casos complexos, são casos que comovem. E outra, tem a participação, vezes, né? E tem a participação direta da sociedade. Tem ali o conselho de sentença, o conselho de jurados, que são formados por cidadãos ali Onde está a veia democrática do Poder Judiciário. Sim. Nós temos, então, quando nós temos ali um poder que é o poder que não é eleito, que é o Poder Judiciário, mas que traz, nesse momento do Tribunal do Júri, a população para democraticamente exercê-lo de forma direta. Sim. Porque os cidadãos... E desse caso, o senhor fala, esse que foi emblemático, eu retornei, foi recente, inclusive, eu retornei à Terra Roxa, né, por designação do Procurador-Geral, para participar de uma sessão plenária do Tribunal do Júri. O advogado famoso que foi contratado era um contrabandista que ele acabou assassinando um policial, tentou matar outro, roubou um carro depois, furtou. Foram júris, eu fui 3 ou 4 vezes, inclusive o Hugo foi comigo, era trabalhador voluntário aqui. Fui 3 ou 4 vezes lá, o júri não saía por eventos, questões técnicas ali. Teve um dia, inclusive, doutor, olha só que coisa. A gente fazendo o júri, um dia inteiro de instrução, então começamos o júri 8 horas da manhã, isso já era só para ouvir testemunha, eram 11 horas da noite por aí, mais ou menos por aí. E aí chega a mãe da vítima, uma senhora que sofreu muito, assim, e eu acompanhei porque quando houve esse crime eu era o promotor titular lá, a gente acompanhou, foi uma investigação muito difícil da polícia, a gente teve uma dedicação do núcleo de inteligência lá de Toledo excepcional, a policial Rosana que tocou essa investigação junto com o Dr. Pedro Lucena, que era o advogado lá, o delegado em Terra Roxa. Então me marcou muito essa participação da família. A família sofreu muito e com a morte, o policial que faleceu estava prestes a se aposentar. Então, nesse caso, sentiu que a justiça foi feita? Foi condenado? Foi muito emocionante, um júri muito emocionante de 2, 3 dias, foram 2 dias, né? 2 dias de júri. Então nós obtivemos ali uma pena de 58 anos. 58 anos. O réu era um contrabandista, já tinha outras condenações, mas nesse caso ele foi condenado a 58 anos. Sim. E é isso, doutor, e também que fique claro para todos que no tribunal do júri, que esses casos, ninguém entra ganhando, ninguém ganha. Não. Todo mundo entra perdendo, na verdade. Que uma vida foi ceifada, outra vida foi ceifada, os familiares de quem fica, do autor, sofrem também as
as penalidades também pela atitude doente ali, que praticou um crime que sobra respinga em todos, né, doutor? É triste. Muitas vezes a família do acusado também sofre, né? Mas tem algumas vezes que todo mundo faz parte do sistema ali, mas a gente não pode fechar os olhos por uma realidade todos perdem, né? Todos entram perdendo ali, né? A vontade que a gente tem, inclusive, né? Teve um procurador de justiça que falou num caso agora em Minas Gerais, uma situação em que era um promotor, se não me engano, o acusado. E o que ele disse me marcou bastante, foi belíssima a exposição dele, mas ele dizendo que o que nós queríamos era trazer a vítima e colocar nos braços da família. Com certeza. Para que desse o último abraço, para que pudesse sentir o cheiro. Né? Porque é o que eu sempre falo, o regime de prisão no regime fechado, que muitas vezes a gente busca, não se compara ao regime de prisão eternamente fechado, que é o da vítima. Então a gente morre toda a família. Então a condenação é uma retribuição dessa vingança que era antiga, aquela vingança medieval. Hoje é uma vingança do Estado. E a nossa responsabilidade é muito grande para que as pessoas não voltem a entender que essa vingança ela deve ser feita pelas próprias mãos. As instituições de Estado, as instituições responsáveis pela persecução penal, têm o dever de agir de forma condigna para que esse alento da morte ele se dê na justiça. E isso a gente vê no dia a dia. Recentemente fiz outro júri lá em Terra Roxa também, numa situação familiar muito triste, de feminicídio. E assim, o abraço da família depois. A única coisa que eu abracei a filha da vítima, depois que acabou tudo, e aos prantos, chorando, ela também. Eu disse a ela, agora honre a memória da sua mãe e seja muito feliz. Então, é uma página que se vira quando a gente tem esse sentimento de justiça. Né? Com certeza. E assim, doutor, para aqueles que querem adentrar no mundo jurídico, pensam em fazer concurso público para a promotoria. Olhando ali para a sua câmera, deixa um recado aí para essa galera aí. Olha, quem quiser fazer concurso para o Ministério Público, saiba que é uma carreira de devoção, de dedicação, de doação. Não é uma carreira que se busca o glamour, o status. Hoje em dia, nós temos muito controle das corregedorias, o que é muito bom para que nosso serviço seja feito de forma correspondente ao que a sociedade espera. Nós temos o controle do CNMP, que é muito importante também. Então, o trabalho do promotor de justiça hoje é muito árduo. Nós temos um volume infinito de atribuições. Muitas vezes, no serviço público em geral, pela existência de poucos recursos escassos e demandas infinitas, a gente enxuga gelo. Mas hoje eu digo, faz parte do meu ser. Hoje eu digo que nasci para ser promotor de justiça. Não sei se seria tão feliz como sou hoje exercendo uma outra função. Me realizo no Ministério Público e poder fazer um pouquinho. Agora, se você tem essa visão de querer fazer pelas pessoas, buscar o Ministério Público é o lugar certo. Querer fazer justiça, se tem em você esse sentimento de indignação com a situação que a gente vive no país, situação social, situação de injustiça, o Ministério Público é um lugar em que você vai poder atuar de forma contundente, de forma efetiva e, lógico, sempre com parcimônia. Nós temos hoje os acordos, situações que a gente pondera muito bem, que nem chegam ao Poder Judiciário, mas que resolvem problemas, como nos TACs, nos ANPPs, nos ANPCs, mas é no Ministério Público que você vai encontrar essa felicidade de poder se doar. É doação. Serviço público, no geral, é doação. Então, se quiserem vir para o Ministério Público, tenham em mente que vai ser uma carreira árdua, mas muito satisfatória. É isso aí, doutor. E assim, fator financeiro impede alguém de ser promotor de justiça? Não. Nós temos vários exemplos, né, de colegas que tiveram uma história de vida assim, muito bonita, né, que não vieram de colégios muito caros, vieram do serviço, vieram da educação pública, vieram de faculdades privadas muitas vezes, né, que a gente sabe que é difícil entrar na faculdade pública, mas
sofrendo para pagar ali, depois sofrendo para pagar as passagens para fazer concurso, hotel para fazer concurso. Então tem muita gente que vende o almoço para comer a janta. É dedicação, responsabilidade. No direito, né, doutor? Sim. Vamos dizer no direito. Sim. O direito muitas vezes se fala, formou na universidade tal. O direito, ele te dá essa possibilidade Sim. de formar em qualquer lugar. Com certeza. Se você for dedicado, você vai ser bom. Porque essa transpiração, ela é muito individual. Com certeza. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Justamente. Estudar, não tem mistério. Hoje os concursos são muito, muito, muito difíceis mesmo. Mas não é impossível, de preparação, não. Mas não é impossível de passar. E não é para os inteligentes, viu? Assim, lógico, os inteligentes vão ter mais facilidade, mas, sim, não se julgue menos inteligente Com certeza. ou mais inteligente para passar. Quem vai passar é aquele que tem disciplina. Com certeza. Disciplina. E essa disciplina é importante, por isso que o processo é importante, passar no concurso, porque a disciplina é importante no exercício da nossa profissão. Isso mesmo. Doutor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Então, assim, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Foi extremamente prazeroso ter esse bate-papo. Com certeza os nossos telespectadores aí entenderam um pouco a função da promotoria. E não menos importante, né? Agora aí para vocês de Jandaia do Sul, saibam que Dr. Marco aqui, juntamente com o doutor lá, os dois promotores, Dr. Vinícius e a doutora que fez o júri também. A Isabel, nossa substituta. Doutora Isabel, pode ter certeza, gente, seja você quem for, tá? Do seu Zé, da Couve, as autoridades máximas da cidade de Jandaia do Sul, não aprontem. Porque aqui eu já percebi que é sangue no olho, faca no dente, vai pra cima, né, doutor? Dentro da legalidade, dentro do limite claro. da boa-fé, mas com certeza, a promotoria está ali e está muito bem representada. E nós né? não pessoalizamos nada. Isso. De fato, agora, a contundência das nossas ações são simplesmente pelos fatos que nos chegam, que nós descobrimos, né? Então, a reação é a reação legal. Sim, a reação do nosso dever legal. Sim, sim. Assim, encerro aqui mais um episódio do programa do Paulinho. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, senhor. E assim, gente, só um recadinho importante aqui. Já vem mais o nosso outro colega aí, com o seu programa também extremamente inteligente aí também, mas rapidamente. Seu Nelson, lá do Parque Bela Vista, jogador de sinuca, fraco, ruim de sinuca, tá bom? Então, assim, vou deixar meu abraço pro senhor aqui, sempre tá lá no bar do meu pai, bar do Paulo, no Parque Bela Vista. Um abraço a todos ali, os frequentadores também ali, deixei combinado de deixar um recado a todos. E cuidado, gente, abra o olho quando estiver jogando sinuca, tá? Principalmente você, seu Nelson. Eu vi umas coisas ali quando o senhor virava de costa que eu acho que eu entendo porque o senhor perdeu para aquela mulher, tá? Mas tudo bem. E também deixar aqui meu forte abraço ali à família da Tropical Açaí. Grandes amigos ali, uns dos melhores açaí aqui de Apucarana. Doutor Marco, conhece também lá? Fica ali no Parque de Exposição, ali pertinho do Parque de Exposição aqui de Apucarana. Muito bom. Um abraço a todos os familiares ali também, que sempre me tratam com muito carinho e servem um açaí ali de muita qualidade. No mais, sigam o nosso canal no YouTube, Programa do Paulinho.canal38. E aquele que se sentir lesado e não correspondido, procura lá o Dr. Marco, tá? O Dr. Marco sempre está de porta aberta lá para atender a todos. Um forte abraço aqui do Paulinho e até uma próxima.